Outra coisa que vale a pena a gente mencionar é o quanto a egiptologia auxiliou no progresso da ciência. Como eu falei para vocês, o método arqueológico do Flinders Peters surgiu exatamente pesquisando o Antigo Egito. Nós temos a chamada arqueologia experimental, que coisas como análise da medicina egípcia, das técnicas de construção egípcia, que são reconstruídas e testadas com as ferramentas encontradas, com o material oriundo da iconografia, e também as análises de DNA, que são muito ricas, estudos ali sobre genealogia que correlacionam um egípcio pai de quem, filho de quem, parente de quem, a partir do sequenciamento do DNA. Então, algumas amostras de DNA, elas se encontram corrompidas. Então tem todo um processo ali que é bem complexo de como você vai juntar essas peças para reconstituir o DNA. É muito interessante. Nós temos também tecnologias de escaneamento. No Egito, elas acabam sendo aplicadas numa escala muito grande. E também, como o Egito desperta muita curiosidade, muito interesse, muitas tecnologias de ponta acabam sendo testadas lá. Então, por exemplo, o Scan Pyramids, que está escaneando a pirâmide, os escaneamentos do Vale dos Reis e tantos outros lugares aí que realmente estão sendo bastante interessantes aí para a gente conhecer o que tem debaixo da terra sem destruir, porque uma escavação ela causa danos irreversíveis. Então, antes de se fazer a escavação, é preciso ir testando essas coisas aí. Um exemplo de uma tecnologia inovadora aplicada no Egito é um pequeno robozinho que eles fizeram um furo para ele seguir ali na pirâmide para ir procurando ver se ele encontra alguma coisa escondida ainda dentro da pirâmide. O Scan Pyramids, por exemplo, ele descobriu que existe uma grande fenda ali na pirâmide, que a gente não sabe o que é essa fenda. Ela pode ser uma sala inexplorada, ela pode ser uma rachadura, ela pode ser qualquer coisa. De qualquer forma, ela foi localizada. Agora, como é que você faz para chegar até ela sem destruir as pirâmides, sem comprometer a estrutura? Então, tem todo um estudo aí que agora vai demandar, né? Se descobriu que tem um negócio, mas para descobrir o que é esse negócio, agora vão décadas e décadas até se chegar a uma técnica que seja mais adequada para aquilo lá. Mesma coisa a escavação ali do que supostamente seria a tumba de Nefertiti atrás da tumba de Tutancâmon no Vale dos Reis. A complexidade que essa escavação demanda, ela exige muito estudo e muita preparação. O que hoje está muito na moda, está cada vez mais sendo aí a fronteira, é a digitalização de sítios e materiais arqueológicos. Então, o que acontece? Essa digitalização do material arqueológico, como eu falei para vocês, tem peças, por exemplo, num determinado contexto, que estão espalhadas por vários museus do mundo. Então, essas peças reunidas no metadados, elas facilitam a pesquisa. Então, por exemplo, você tem lá uma determinada tumba, onde você tem um vaso canópico que está no Museu da Holanda, um vaso canópico que está no Museu da Alemanha, um sarcófago que está na Argentina, outro que está, sei lá, em qualquer lugar do mundo. Então você junta tudo isso num único banco de dados que correlaciona tudo isso e você pode pesquisar o que se tem de mais avançado e a bibliografia a respeito. Porque às vezes um cara daquele país publicou na língua dele lá um estudo sobre aquele material e uma pessoa que esteja pesquisando por aquilo vai precisar daquele material. Então ele já vai saber que isso está indexado. Então isso é um avanço sem precedentes para a pesquisa arqueológica. Outra coisa importante também é a reconstituição de uma série de coisas. Então, por exemplo, a reconstituição facial. Você pode, hoje em dia, você tem uma série de técnicas que você pega uma múmia e a partir do traçado dela ali, se reconstrói como era o rosto dela. E também, um sítio arqueológico, ele é muitas vezes um palimpsesto. O que é isso? Então, ele originalmente é uma coisa, depois ele é modificado e vai sendo modificado e tem uma série de camadas que diferenciam no tempo. Por exemplo, o sítio arqueológico de Giza, ele tem ali os templos, as pirâmides que são do Reino Antigo, depois nós temos ali um templo do Reino Novo, cemitérios do Reino Novo, depois nós temos ali um cemitério islâmico medieval ali do lado, e nós temos uma ocupação urbana do século XX. Ou seja, olha a sobreposição de períodos que você tem
na mesma circunscrição, uma área relativamente próxima. E tudo isso um influencia sobre o outro. Então a reconstrução 3D ela nos permite um estudo das camadas. Então, por exemplo, como que era o complexo de Giza há 4.500 anos? Ela era de um jeito. Há 3.500 anos ela já era bem diferente. Há 2.000 anos ela era de um outro jeito. Estava tudo coberto de areia, mas era. E hoje, no século XXI, ela é de outro jeito completamente diferente. Com a reconstituição 3D, é possível a gente separar essas camadas dos períodos e estudar como é que o sítio foi evoluindo ao longo do tempo. Inclusive, dá para a gente fazer uma coisa também. Essas peças que estão espalhadas pelo mundo, dá para a gente recolocar elas no contexto original de quando elas foram descobertas, porque isso existe o registro arqueológico relativo ao processo de escavação do sítio. E tem uma coisa legal também, porque você pode não usar isso para estudo, mas para turismo. Você pode visitar ali uma tumba, ver ela como ela era, ter uma reconstituição das pessoas que frequentavam lá. Então dá para você fazer isso com realidade virtual. Então existe com aqueles óculos que se coloca, você entra dentro do lugar, praticamente você vê tudo. Então é muito interessante o quanto isso está virando tendência. Aliás, tem muitos sites que já publicam visitas virtuais a tumbas. Claro que algumas não tem uma qualidade tão precisa, muitas dá para a gente fazer coisas ali maravilhosas e incríveis nesse sentido.